Olá, bem-vindos a mais um episódio do O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, hoje vamos falar do futuro do PSD. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Alexandre Poço, deputado à Assembleia da República e presidente da Juventude Social Democrata. Alexandre, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Obrigado pelo convite. O Alexandre já sei que está muito feliz com a vitória de Luís Montenegro. E António Costa, também acha que está a esfregar as mãos de contente? Olha, essa é uma boa questão. Acima de tudo estou feliz porque o meu partido avançou e quando nós estamos num momento difícil da nossa vida coletiva, neste caso, é importante que a organização tenha a capacidade de seguir em frente. E eu penso que o PSD, depois dos últimos 4 anos em que não conseguimos afirmar-nos como alternativa, perdemos 2 eleições legislativas, esta foi particularmente dura porque os últimos 4 anos acabam com uma maioria absoluta de António Costa e, portanto, em primeiro lugar estou contente porque o partido começou a virar a página. Vamos agora ter o nosso congresso, mas já temos um presidente eleito, já temos um caminho que o partido decidiu seguir e eu penso que há todas as condições para que daqui em diante António Costa possa ficar cada vez menos contente, ou seja, há todas as condições para agora o PSD, depois deste período que foi quase de letargia, desde janeiro até aqui. Quase, que simpatia. E desde janeiro, atenção, eu acho que de foram mais agora, 4 anos de letargia, não? de agora o PSD arrepiar caminho e de começarmos a preparar aquilo que será a liderança de Luís Montenegro, aquilo que será o PSD liderado por Montenegro, que todos nós esperemos que seja uma oposição afirmativa, assertiva, combativa e que a um poder absoluto corresponda a uma oposição absoluta e uma fiscalização muito forte. E, portanto, eu penso que está ao nosso alcance e depende da nossa capacidade de sermos capazes de, passa a redundância, de incomodar cada vez mais o Primeiro-Ministro, porque se nada for feito para chamar a atenção de que António Costa provavelmente acabará este mandato de Primeiro-Ministro de Portugal com o país cada vez mais próximo do último lugar da União Europeia naquilo que diz respeito ao rendimento dos portugueses e à riqueza per capita. Eu penso que seria o PSD ser cúmplice ou compactuar com a tal estratégia. Por isso temos de ser vigilantes e assertivos. Alexandre, mas eu pergunto-me, e nós já vamos voltar a Rui Rio, mas eu pergunto-me, por isso que acabou de dizer, o que é que faz que Portugal esteja mais na causa da Europa e os portugueses, pelos vistos, queiram o PS à frente dos destinos do país? Não é? Parece uma incongruência. Eu não sou daqueles que culpa os portugueses pelos nossos insucessos eleitorais. A responsabilidade, em primeiro lugar, é sempre nossa. E se o PSD não conseguiu vencer 19, não conseguiu vencer agora 22, janeiro de 22, a responsabilidade é nossa. Ou seja, nós sabemos o caminho e discordamos da trajetória que o país está a seguir. Mas se apesar de discordarmos, se apesar de os factos evidenciarem que cada vez mais nos comparamos com as economias que entraram na União Europeia em 2004, quando Portugal já estava há quase 20 anos na União Europeia e que ao fim de nem 20 anos se preparam para nos ultrapassar quase todas. Se ainda assim o PSD, que tem esta mensagem como central do seu discurso político, não consegue vencer eleições, eu penso que a responsabilidade é nossa, porque não conseguimos ter um discurso, no meu entendimento, acessível, ligado às pessoas reais, ligado às pessoas que muitas delas têm mais calendário que orçamento todos os meses, que se matam a trabalhar para conseguir pôr comida na mesa, que ainda assim querem dar um futuro aos seus filhos, querem cuidar dos seus pais, querem ter dignidade, querem ter alguma qualidade de vida. E o PSD não tem conseguido, e portanto eu aí colocava a responsabilidade em nós, somos nós que não temos conseguido. Não devemos agora começar aqui a auto-infligir-nos, devemos perceber que sim, ok, falhámos e não conseguimos ser alternativa. Os portugueses não olharam para o PSD e disseram que seria em nós que estaria a responsabilidade de governar o país. Mas eu penso que também estas eleições têm-nos dado algumas aprendizagens, nomeadamente de que não podemos ter uma oposição que não magoou muito, ou que não chateou muito, ou que não seja um partido muito cinzentão. O PSD tem de ser um partido muito mais afirmativo, naturalmente que corresponde aos seus princípios, à sua forma de ser, Mas mas então tem de deixa-me conseguir afirmar-se, e o PSD não se consegue afirmar, ou não se tem conseguido afirmar, e não tem conseguido convencer os portugueses a votarem nas suas propostas. Mas então deixa-me fazer uma pergunta que tem a ver com Rui Rio e com essa análise crítica daquilo que se tem passado. Porque Rui Rio teve os piores resultados de sempre, desde
1983, se não estou em erro. Mas o próprio Rui Rio demorou a perceber, já toda a gente estava a ver o que estava a acontecer, ele é que não, demorou a perceber o que estava a acontecer. Mas ele tinha um grupo parlamentar, tinha conselheiros, tinha diversos níveis de militantes, desde as bases até às direções, mas ninguém viu, deixaram-no continuar assim, é o follow the leader e pronto, acabou, de olhos fechados. Isabel, se há coisa que acho que o PSD tem provado ao longo dos últimos anos, mas também ao longo da sua história, é que é um partido que tem pouca apetência para ser follow the leader de forma crítica, e até nos últimos anos isso foi visível em vários momentos eleitorais internos em que a democracia viveu bastante. Mas eu penso que depois das eleições de sábado, eu penso que agora o que importa é falar do futuro. Ou seja, Rui Rio é hoje passado. Ou seja, Rui Rio foi presidente do partido, aliás, ainda é hoje presidente cessante do partido, mas está de saída. Já elegemos um novo líder, uma nova estratégia e um caminho que eu espero que permita afirmar o PSD. Ou seja, eu tenho essa esperança, naturalmente porque apoiei e porque estive ao lado de Luís Montenegro, mas também mesmo que o resultado não tivesse sido este, naturalmente não deixaria de pensar o que pensasse, mas mesmo que o virar de página tivesse sido no sentido ao qual eu não dei o meu voto, eu acredito sempre que quando nós viramos a página há sempre potencialidades de coisas boas e, portanto, aquilo que cada um de nós fez ao longo dos últimos 4 anos está registado, os momentos em que convergiu, os momentos em que divergiu, os momentos em que ajudou o partido, os momentos em que discordou da liderança. Eu próprio tive a oportunidade de, em vários momentos, sinalizar que não concordava com opções que o meu partido estava a tomar, mas agora acho que seria extemporâneo. Agora, nós agora temos mais de pensar a como é que reerguemos o grande PPD-PSD. Uma coisa é convencer 45 mil, mais ou menos, se calhar menos, militantes, outra coisa é convencer alguns milhões de eleitores se o objetivo é chegar à governação. Como é que se vão convencer estes vários milhões de eleitores da utilidade do PSD? Porque reduz-se tudo a isto. Como é que o PSD vai ser útil para a vida de cada um de nós, portugueses ou pessoas que vivem em Portugal? Olha, em 2 fases. Numa primeira fase, a não perdoar. Ou seja, o PSD não pode perdoar. O PSD tem de ter uma oposição muito constante e muito vigilante e muito assertiva. Não podemos assobiar para o lado e nós temos de andar em cima de António Costa, em cima do governo do PS. Se nós muitas vezes pensamos naquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos em Portugal, em que tivemos Eduardo Cabrita, tivemos Tancos, tivemos os fogos de 2017 e pensamos que era um governo minoritário, então às vezes podemos pensar que num contexto de maioria absoluta o PS tem a tendência natural a comportar-se como os donos disto tudo. A última maioria absoluta do PS não deixou grande memória, seja pelos resultados, seja por aquilo que viemos a descobrir mais tarde. E por isso, em primeiro lugar, nós temos de, e há pouco eu referia, a oposição absoluta, portanto, fiscalização absoluta. O PSD tem de ser mais afirmativo e tem de ser mais presente na oposição. Nós não podemos deixar a oposição para outras forças políticas, nós temos de assumir o nosso papel. E os portugueses, cerca de 1,5 milhão de portugueses, votaram no PSD, deram-nos a confiança para liderar a oposição. E, portanto, a nova direção, o novo líder, tem aqui uma responsabilidade muito grande, é de que o PSD é o contraponto à solução socialista. Agora, não é por direito divino que nós fomos ungidos e que agora temos aqui nos próximos anos será apenas o Alexandre nosso que já foi espaço. acólito pode fazer aí uma forcinha. Ou seja, não, é verdade, vou tentar nas minhas preces, mas não, ou seja, nós não temos lugar cativo e definitivo enquanto grande partido. Nós temos de todos os dias nos afirmar. Nas últimas eleições tivemos cerca de 1,5 milhão de votos, tivemos a confiança destes portugueses para liderar a oposição. E, portanto, como é que nós tentamos, respondendo à sua questão, como é que nós conseguimos ser mais apelativos? Em primeiro lugar, os portugueses têm de sentir que quando o governo erra, quando o governo falha, o PSD está lá. Que não olham e veem, então onde é que está o PSD? Não, o PSD tem de estar lá. Eu sou daqueles que acha que nós, particularmente agora, porque não é necessário, tirando em alguns pactos de regime ou algumas exigências legais de 2/3 no Parlamento, o PS não necessita do PSD para fazer reformas, nem eu fui favorável nunca à estratégia de que o PSD se deveria colocar nessa predisposição, porque ia acontecer o que depois aconteceu, que era sermos enganados pelo Partido Socialista, particularmente porque não queriam e não querem fazer nada com o PSD. Em segundo lugar, com a descentralização, com os fundos europeus, seja com o PRR, com as leis de base. Eu ia dizer outra coisa, que era com a história da revisão do sistema eleitoral. O PSD deve estar um bocadinho arrependido de não ter avançado com as coisas mais rapidamente. Não vai ser como a maioria do PS. Mas essa é uma das alterações que exige sempre um acordo entre PS e PSD.
Agora há condições, ou seja, o PS não está preso a partidos de extrema-esquerda e, portanto, já não tem essas limitações. Portanto, se o Partido Socialista quiser trabalhar numa reforma nesse sentido, Agora muito eles bem. estão como querem, pelo amor de Deus, nem engolindo 30 Mas sapos. nós não podemos estar a governar o país e a pensar naquilo que temos de fazer, seja no caso em que referiu, que é mudar as leis eleitorais, seja outra coisa qualquer, apenas e só a pensar na circunstância de hoje termos determinado número de deputados ou não. Ou seja, temos de encarar os problemas de frente e procurar resolvê-los. E se há um problema com as leis eleitorais, nomeadamente com os votos que se desperdiçam, nomeadamente com a fiscalização dos deputados, com a relação entre eleitos e eleitores, N problemas que são identificados e que já estão mais do que estudados e que já há diversas soluções. Então nós temos de ter a coragem de avançar com elas. Eu penso que o PSD terá essa coragem, terá essa vontade de avançar com uma proposta de alteração à lei eleitoral. Vamos ver se o PS tem. Mas voltando à sua questão, eu penso que uma estratégia da oposição afirmativa não é aquilo que às vezes se diz que é a oposição dos decibéis ou a oposição da berraria. Não, é uma oposição em que as pessoas muitas vezes me perguntam, e eu sou deputado do PSD, portanto naturalmente também me sinto sempre corresponsável quando as pessoas perguntam, então onde é que anda o PSD? E é uma pergunta que as pessoas têm feito muito nos últimos tempos, que é onde é que anda o PSD? E eu penso que isto não pode acontecer, e eu acredito, e Luís Montenegro tem esse lado combativo, tem esse lado assertivo, acutilante, tem essa vontade, e já o disse N vezes, de aproveitar estes anos em que não estará no Parlamento, não como uma desvantagem, mas como algo que o permite estar em contacto, como eu dizia há pouco, com as pessoas reais, próximo das pessoas reais. Em segundo lugar, naturalmente, que ao longo deste caminho não basta ser só oposição. As pessoas têm de perceber porque é que o PSD critica que nós hoje temos em Portugal mais 300 mil portugueses sem médico de família do que tínhamos em 2015, quando acabámos o governo de assistência financeira. Então o PSD não pode apenas ir só dizer que António Costa falhou na promessa, que afinal não se conseguiu chegar à promessa de todos os portugueses terem médico de família e que hoje até são mais 300 mil. O PSD tem de avançar soluções. Olha, por exemplo, uma delas que o PSD tem insistido e que ainda agora apresentou neste Orçamento do Estado, era de que o país devia contar com toda a capacidade de médicos e toda a capacidade instalada que há, por exemplo, num setor que é muito importante para muitos portugueses, que é o setor social, que é o setor das misericórdias, que são os hospitais privados, e acredito que esse deve ser sempre o racional. Porque haverá as oposições que só berram. Nós temos de ser a oposição que, quando critica, apresenta uma alternativa. Quando diz que este não é o caminho, diz connosco seria este o caminho. Mas era isso que eu queria dizer quando falei na utilidade do partido, porque agora estava a falar dos médicos, mas isso nós já temos a oposição a chamar a atenção para esse mesmo problema. E independentemente de tudo o resto e da vontade que tenha, o PSD já não é hoje um partido de hegemonia, não é? A direita já não é o que era. Por isso é que interessa saber qual vai ser a estratégia e como é que vai jogar daqui para a frente. Vai aliar-se ao CDS, vai matar a Iniciativa Liberal e o Chega, vai fazer acordos com eles, vai querer o eleitorado do centro, não é? Vai falar daquilo, acredito, vai falar daquilo que importa aos portugueses e vai, mais do que estar preocupado numa visão que eu considero que é a visão do polícia sinaleiro, que é onde é que está o PSD? Está à esquerda ou está à direita? Eu sempre combati esse discurso, ou seja, e essa preocupação de onde é que estava o PSD. O PSD tem de estar de frente, a olhar para os portugueses e a falar para aquelas que são as características que fazem com que Portugal seja um dos países mais atrasados da Europa. É aí que o PSD tem de estar. O PSD tem de estar com o seu ADN, com o seu perfil, com as suas propostas, com o seu pensamento, a falar para aquilo que importa aos portugueses. Haverá algumas em que está mais próximo daquilo que se convenciona como centro-esquerda, outras centro-direita, mas eu penso que isso não importa nada. Aliás, eu espero que essa conversa, que essa narrativa, que do tal reposicionamento ou posicionamento do partido, acabe. O PSD tem Mas a eu sua aqui não matriz. falava nem tanto pelo espectro esquerda, direita, não era nesse sentido. Era mesmo no sentido de como é que se vão diferenciar daquilo que já existe. A questão é esta: o que é que têm para oferecer de novo? O que é que me dão que não me deem já outros partidos? Naturalmente, depois cada português irá fazer a sua escolha de acordo com aquilo que é o estilo político, a substância política e a forma como está a fazer a oposição que mais lhe agrada. Aquilo que eu acho que o PSD tem de fazer, em primeiro lugar, é aparecer. Em primeiro lugar, aparecer, estar ativo. Em segundo lugar, afirmar a oposição com aquilo que são as nossas propostas. O PSD tem de ser sempre o partido que gosta de libertar a sociedade, gosta de libertar as pessoas, gosta que cada um tenha a possibilidade de fazer o seu projeto de vida e que não somos nós que dizemos às pessoas como é que elas são felizes, cada pessoa sabe como é que é feliz, nós apenas damos os instrumentos para que as pessoas possam prosseguir a sua felicidade. Que trabalhamos na igualdade de oportunidades, que melhoramos os serviços públicos e que temos a forte crença de que o país, com esta estratégia sempre de mais Estado, mais impostos, mais carga fiscal, não se consegue desenvolver.
O país vive asfixiado em impostos. A classe média não consegue poupar. Há um número recorde de portugueses que, mesmo trabalhando, é pobre. 20% das pessoas vivem em situação de pobreza. Portanto, o panorama não é fantástico. O país não está a conseguir avançar. O país está a regredir ano após ano. E, portanto, o PSD tende a afirmar as suas propostas, seja na vertente económica, seja na vertente social. Eu poderia agora dizer onde é que nós nos diferenciamos de cada partido, onde é que nos diferenciamos da Iniciativa Liberal, do PS. Agora, eu penso que as pessoas, mesmo quando não votam no PSD, sabem, têm uma ideia daquilo que é o pensamento e aquilo que são as propostas do Partido Social Democrata. São sempre propostas que, por um lado, têm esta forte crença nas pessoas, na liberdade, na iniciativa privada, nas empresas, naquilo que é o potencial que há em cada um e em cada organização, mas que, ao contrário de outros, sabe muito bem que ninguém consegue ser livre se viver num mar rodeado de pobreza. E por isso defendemos justiça social, por isso defendemos o papel do Estado enquanto regulador e enquanto providenciador de serviços públicos. Por isso defendemos que o Estado deve fazer redistribuição de riqueza. Isto depois tem uma tradução concreta quando nós estamos a falar de vários temas, ou seja, aquilo que eu acho é que o PSD se deve sempre distinguir como sendo a oposição do bom senso, do reformismo, e a oposição que quer colocar Portugal não a caminho de visões terceiro-mundistas da política ou da sociedade, mas a convergir com as sociedades mais ricas, mais desenvolvidas. É aí que nós temos de estar. Eu, por exemplo, tenho 29 anos e aquilo que eu penso é, daqui por 30 anos, será que quem tiver a minha idade continuará a olhar para Portugal sempre como o país que não sai da cepa torta? Sempre como o país que pode estar na União Europeia, mas que anda sempre ali na cauda. Ou seja, eu penso que isto depois tem uma tradução concreta quando nós vamos aos vários temas que têm afligido os portugueses. O PSD tem naturalmente também de fazer um trabalho de reconciliação que é com algumas faixas etárias e com alguns grupos da sociedade portuguesa. Diga-me lá só sobre esse pensamento que tem daqui a 30 anos, que resposta é que lhe ocorre imediatamente? Olha, o meu lado otimista, sempre otimista, diz que sim, diz que Portugal vai conseguir convergir. Agora, se não mudarmos e se não tivermos coragem de fazer reformas, se nós andarmos sempre no ramo-ramo, sempre no cotidiano, sempre no chegar à sexta-feira, sempre sem ambição. Ou seja, eu não sei qual é a ambição deste governo de António Costa. Qual é a ambição? É executar o PRR e é gastar os fundos europeus. Pronto, isso já sabemos que é a ambição. Agora, qual é a ambição? Ou seja, como é que se conseguia resumir a governação de António Costa em uma expressão, numa mensagem? Ou seja, nós queremos ir para onde? Ou seja, nunca soube, ao longo dos últimos 6 anos, quase 7, e não é por agora António Costa tem maioria absoluta, que eu consigo descortinar qual é que é a ambição. Cavaco Silva tinha uma ambição. Discordasse ou não se discordasse. Até outros primeiros-ministros do PS tinham, dos quais também fiz oposição, também tinham essa ambição. Agora, qual é a ambição? Por exemplo, eu sou insuspeito para dizer, José Sócrates tinha uma ambição. As coisas depois foram o que foram, quer do ponto de vista de tudo aquilo que se passou, quer do ponto de vista dos resultados, e chegámos à bancarrota. Mas tinha um sentido, um espírito mais reformista daquilo que tem, por exemplo, António Costa. Até António Guterres tinha a tal paixão da educação, das qualificações. E, no entanto, ele move-se, porque já lá vão 6 anos, viram mais 4 e sabe-se lá se não mais 8. E, portanto, aquilo que o PSD tem de ser capaz é de conseguir explicar melhor porque é que, tendo nós este panorama, tendo nós esta situação que criticamos e que achamos que o país não está a conseguir progredir, o país está a regredir e o Partido Socialista continua a vencer eleições, eu penso que temos de fazer a nossa autocrítica e temos de perceber que discurso é que o PSD tem tido para os pensionistas, que discurso é que o PSD tem tido para os funcionários públicos, que discurso é que o PSD tem tido para os cidadãos com menos rendimentos, porque hoje os dados são claros. O PSD só venceu em janeiro nos cidadãos mais instruídos e nos cidadãos com menos de 35 anos. Sabemos hoje que há uma correlação forte entre a instrução e o voto no PSD. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o PSD não está a conseguir aproximar-se das classes mais populares, das classes de menores rendimentos. As pessoas que têm menos em Portugal não estão a confiar no PSD. E nós que somos o partido que tem como principal visão, aliás é um dos factos que me fez juntar a este partido, que é a visão de que um pobre tem direito a subir na vida. E uma pessoa deve conseguir subir na vida. E as políticas públicas devem estar com a ambição de que das pessoas terem uma vida normal e de conseguirem ascender na escala social e de conseguirem nascer num extrato e conseguir subir com a educação, essencial, é a base do elevador social, depois com o seu esforço, com o seu trabalho e também, quando precisam com a ajuda do Estado, também conseguirem não só ter um mínimo de dignidade e subir na vida. E o PSD tem de perceber
E tem de ter uma mensagem clara. O PSD tem de ter uma mensagem clara para os cidadãos mais pobres, para as pessoas que chegam ao final do mês e recebem o salário mínimo, ou que recebem 800 euros, ou que circulam entre biscate e biscate e que não conseguem subir na vida. E aquilo que nós temos a verificar... Diga-me uma coisa, o PSD está ou não está a lutar pela sua sobrevivência? Eu não queria dizer sobrevivência, queria dizer está a lutar pela sua relevância. Aí sim, ou seja, nós temos, há tempos fiz essa comparação, nós temos alguns casos que são preocupantes, que é o caso aqui ao lado em Espanha, do PP, daquilo que aconteceu aos republicanos em França, daquilo que aconteceu também aos nossos congéneres em Itália. Portanto, temos alguns, ou seja, olhamos para lá e não estou a dizer que nos devemos assustar, mas devemos olhar de forma crítica e fria. Eu não diria que o PSD está a lutar pela sua sobrevivência. O PSD é um partido que, à data de hoje, tem cerca de 80 deputados, tem 6 eurodeputados, tem 2 governos regionais, governa mais de 100 municípios, governa milhares de juntas de freguesia. Portanto, o PSD é um partido essencial à democracia portuguesa, liderando a oposição e também liderando, como eu disse, seja 2 governos regionais, seja mais de 100 autarquias em Portugal. Agora, aquilo que nós temos de perceber é que não dá para continuar no business as usual. A última sondagem, suponho que é da Intercampos, tenho ideia, dava 18,5%. Eu nunca gostei de... Eu não sou daqueles que arrasa sondagens. Não, as sondagens são um instrumento importante e espero que o PSD passe também. Indicam tendências. Ou seja, é isso. Ou seja, e concordo consigo, Isabel. O meu ponto aqui é, nós mais do que uma sondagem, nós devemos nos preocupar com as tendências. E também com as sondagens qualitativas que nos dizem quais é que são as preocupações dos portugueses em cada momento e os barómetros que avaliam como é que está o sentimento dos portugueses. A tendência não é positiva. Eu penso que não é uma questão de sobrevivência, mas é uma questão de relevância. Porque é que eu digo que não é de sobrevivência? Ou seja, não é de sobrevivência porque não acredito que se jogue nos próximos anos o PSD desaparecer da Assembleia da República. Mas um partido como o PSD, se baixar para outros patamares eleitorais, aí está a relevância. Se o PSD, espero que não aconteça, e lutaremos para que não aconteça, eu espero que o próximo líder tenha essa capacidade, passasse hipoteticamente para 20%, estava em causa a nossa relevância. Estava em causa a nossa relevância. O Partido Socialista aconteceu isso com o PRD, mas o PSD nunca teve. O PSD, os resultados mais baixos andam sempre na casa de que referiu. Agora, está em causa a nossa relevância e o PSD tem de perceber que tem de acordar e tem de trabalhar. E tem de perceber porque é que está a falhar, porque é que o PSD hoje não diz muito a uma classe média que se calhar está mais sensível a mensagens mais liberais ou mais irreverentes. E eu penso que isso é importante, até porque estes 2 segmentos onde o PSD ainda vence, abaixo dos 35 e nos cidadãos mais instruídos, o PSD tem de aumentar a sua votação nestes segmentos e manter a liderança destes segmentos. Hoje sabemos, por exemplo, que a juventude vota à direita, não vota à esquerda. A juventude hoje está a votar. No entanto, o PSD é um partido envelhecido. Na sua classe dirigente é também uma responsabilidade. Aqui não o digo diria se não fosse presidente da JSD, diria o mesmo. E daqui por 2 anos já não vou ser presidente da JSD, vou continuar a dizer o mesmo. O PSD tem também de apresentar caras frescas, caras novas. Naturalmente um partido é feito todas as gerações. Aquilo que para mim importa é que o PSD perceba que vai ter de lutar pela sua relevância política nos próximos anos. E vai ter de se afirmar, e eu só vejo uma forma, além de trabalhar mais, é do PSD fazer algumas reformas internas, do PSD mudar algumas reformas internas e depois também, sendo o PSD um partido que o líder conta muito, também ter uma liderança muito afirmativa, muito presente na sociedade. Ou seja, um presidente que esteja permanentemente a fazer roteiros pelo país. Concordou ou discordou, e a propósito da mensagem e daquilo que se quer fazer passar, com a decisão de Luís Montenegro de não debater, no caso com o seu opositor, com Jorge Moreira da Silva, mas isso também daria oportunidade ao resto dos portugueses, e não apenas aos militantes, de conhecer um bocadinho mais o seu pensamento, de conhecer um bocadinho mais a sua estratégia. Concordou? Acha que foi um tiro no pé ele não ter querido debater ou não? Eu penso que não há, ou seja, não houve aqui medo de debates. Aquilo que foi dito por Luís Montenegro tratava-se de uma questão de agenda. Eu, como gosto de debates, sou parlamentar, Luís Montenegro também já foi parlamentar, Jorge Moreira da Silva também já foi parlamentar. Eu penso que todos os debates são positivos. Portanto, se tivesse existido um debate, teria sido naturalmente mais positivo, mas não existindo debate, houve o esclarecimento que ambos os candidatos fizeram junto das estruturas do partido. Se tivesse existido, penso que teria sido melhor, mas penso que não, o outcome não seria diferente. O Luís Montenegro é mais sapo ou é mais escorpião?
Olha, isso Ou é é um uma boa. sapião? Não, isso é uma boa questão. O escorpião remete sempre para a essência do eu sou o que sou, não é? Ou seja, na Hum, célebre fábula do sapo e do escorpião. exato. Ambos são Ah, o que são, na verdade, não é? ambos Porque são o que são, o não é? Ou seja, sapo acabou por transportar o. assim, o sapo acaba por transportar o escorpião acaba por matar o sapo. Eu penso, daquilo que conheço em Luís Montenegro, e nos últimos anos tive a oportunidade de privar com ele, e acredito que há um lado de escorpião, ou seja, há um lado assertivo, acutilante, há um lado de carisma, de retórica, há um lado de muita convicção, e há também um lado que talvez seja um lado que é menos conhecido, que é o lado mais sapo, que é o lado mais de um profundo conhecedor daquilo que são as condições diárias e mensais de muitas famílias portuguesas, daquilo que as pessoas pagam na conta da luz, daquilo que as pessoas pagam na conta do gás, daquilo que as pessoas gastam para colocar comida na mesa, e um lado também de que gosta de ouvir e que gosta de contar com a opinião de terceiros, mesmo que sejam discordantes. E, portanto, eu diria que aquilo que as pessoas mais estão habituadas, eu penso que é o lado escorpião, porque é o lado combativo, da Uhum. dialética, da refrega, do combate político e parlamentar. Mas acredito que nos próximos anos teremos todos de ter a capacidade de dar a conhecer aos portugueses o lado mais sapo, o lado Uhum. de alguém que presta apoio, que presta auxílio e que ouve as pessoas. E Uhum. essas são características, não só as primeiras que nos puxam para o combate, mas as segundas que reforçam a sensibilidade social que um partido como o meu tem de ter, que me dão esperança para os próximos anos em Luís Uhum. Montenegro. Luís Montenegro já tem a sua sala na Assembleia da República ou não? Ele disse que ia querer ter Eu, escritório. eu sou deputado há 2 anos, fui eleito pela primeira vez em 2019, e na direção do grupo parlamentar há sempre um gabinete para o presidente do partido. Portanto, assumo eu que não foi algo de agora, sempre houve um gabinete para o presidente do partido e um gabinete para o presidente do grupo parlamentar. E, portanto, acredito que no gabinete onde hoje se costuma estar Rui Rio, poderá passar a estar Luís Montenegro. Portanto, eu acho que do ponto de vista da organização das salas, eu acho que isso já está tratado. Mas há algo que me parece que vai acontecer com Luís Montenegro, que é de uma proximidade, não é só aos deputados, é uma proximidade aos PPDs, uma Uhum. proximidade aos laranjinhas, uma proximidade a nós que somos militantes. Acredito que será um líder próximo das estruturas do partido, que não as desafiará, que não fará de seu moto de discursivo para se projetar a si próprio, dizer mal do partido, e que procurará alavancar aquilo que há de melhor no PSD e também naquilo que são as reformas que o PSD precisa, e que eu próprio tentarei também convencer e persuadir Luís Montenegro a fazê-las, Uhum. com a agenda que temos na O que é Juventude que Social quer, o que é que Democrata. quer persuadi-lo a fazer? A Juventude Social Democrata apresentou também aos dois candidatos, a Luís Montenegro e a Jorge Moreira da Silva, um conjunto de contributos para o futuro do partido, e em 3 grandes áreas. Por um lado, por exemplo, uma reforma no funcionamento interno do partido, abertura do partido à sociedade civil e mudança nos processos eleitorais, e um terceiro vetor, a afirmação do partido na sociedade civil. Depois posso-lhe fazer chegar o documento. Eu entendo que o PSD tem de se profissionalizar em muitas coisas. Olha, o PSD tem de ter uma equipa profissional de apoio à liderança. O PSD tem de ter uma equipa interna de analytics. O PSD tem, e aliás é a nossa primeira proposta nesse capítulo, tem de equacionar a mudança de sede. Por que motivo? Porque provavelmente a Isabel já esteve na São Caetano Lapa alguma vez na sua vida. É uma sede que foi escolhida dos tempos de Cavaco Silva. É uma sede que não é convidativa, que não é apelativa, que não é aberta, e que ninguém tem interesse em ir àquela sede. E, portanto, o PSD tem de ter uma sede aberta às pessoas. O PSD tem de ter uma sede em que tenha vários serviços. Olha, uma sede que tenha, por exemplo, um espaço de convívio e de restauração, onde as pessoas possam querer ir ao partido. Uma sede onde tenha, por exemplo, uma zona para as pessoas poderem estar em eventos, em conferências, em cafés de tertúlia, uma sede que tenha também espaços de auditórios, uma sede que tenha, por exemplo, uma área onde as pessoas querem contribuir com ideias, possam ter na sede uma equipa que está a pensar em políticas, uma equipa que está a trabalhar as redes sociais. E o partido tem de se profissionalizar, e o partido tem de se modernizar. E por isso eu entendo que o PSD devia, e apresentámos essa proposta a ambos os candidatos, e continuarei junto de Luís Montenegro a fazer o meu caminho de convencimento, que o PSD deve mudar. Por outro lado, propusemos também
a transformação do Instituto Francisco Sá Carneiro num grande think tank aberto à sociedade civil, com aproximação às faculdades, às academias, às escolas, com que qualquer pessoa possa ser membro e que funcione como o nosso braço, sem estar o logo do PSD, mas naturalmente com uma figura, com o nome que o Instituto tem, para dar formação, para fazer parcerias, protocolos com alunos, com instituições, mas também eventos de grande alcance, onde o PSD entenda que é mais relevante ter o logo e a ação do Instituto Francisco Sá Carneiro. Por outro lado, o Conselho Estratégico Nacional, que foi uma boa ideia que Rui Rio avançou nos últimos anos, ter uma equipa dirigente a 100% do tempo a pensar nas propostas, mantendo a sua visão temática e não procurando ter uma visão territorial. O partido já tem uma visão territorial e as pessoas que querem juntar-se ao PSD para fazer política na lógica territorial, da freguesia, do concelho, do distrito, já têm a lógica do partido. A lógica da estrutura territorial, aquilo que eu entendo que é importante é que o Conselho Estratégico Nacional mantenha a sua militância temática, a possibilidade das pessoas poderem ser militantes do PSD ou colaborarem com o PSD em determinado tema, independentemente se estão em Lisboa, em Foscoa, em Vila Real de Santo António ou na Horta. Eu quero que Luís Montenegro seja um líder de rupturas e irei procurar dar-lhe sempre força para se fazer rupturas no funcionamento, mas também rupturas é algo que vou dizer a seguir, que tem que se prender com propostas que nós fizemos para abrir o PSD. E abrir o PSD, nós podemos dizer isto 10 mil vezes, que é muito importante abrir o partido. Eu considero que, por exemplo, abrir o PSD na escolha do presidente do partido é importante. E por isso propusemos eleições diretas primárias para que não militantes pudessem também votar. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Então, mas eu depois posso lhe fazer chegar o documento, estão lá várias Sim. propostas da JST. Olha, também propusemos a criação de uma linha de merchandising como a JST criou, onde vendemos Não produtos. sei se é por aí que vocês vão, o PSD vai conquistar os portugueses, mas enfim. Mas o que eu queria perguntar-lhe tem a ver com a abstenção. Eu não sei quais são os últimos números, mas na altura em que eu vi, o último número era o 39, qualquer coisa por cento de abstenção. Porquê é que isso aconteceu? E se isso acontece dentro do partido, como é que é possível? Se não se mobiliza o partido, como é que se mobiliza fora do partido? Isso naturalmente teria de conseguir questionar, como a abstenção no geral. Era sempre preciso perguntar a cada português porque é que decidiu não ir votar, tendo a possibilidade de votar, neste caso sendo as cotas pagas. Por exemplo, Luís Montenegro teve mais votos do que Rui Rio teve em novembro. E também teve mais votos do que Rui Rio teve em 2020, quando venceu a Luís Montenegro. Exato. Portanto, houve uma votação expressiva em Luís Montenegro, houve mais militantes a escolher Luís Montenegro desta vez do que das outras vezes votaram em Rui Rio. Portanto, eu diria que naturalmente todos nós que estamos no partido queríamos que a abstenção fosse mais reduzida. O partido passou nos últimos tempos por um conjunto de atos eleitorais internos, externos, congresso, muito recentemente. E há naturalmente algum cansaço e alguma fatiga da militância do PSD de estar em períodos temporais muito próximos a ser chamada a votar. Nesta altura está o PSD a discutir o seu líder interno, que é com certeza importante, e já o PS está a pensar quem vai ser o seu candidato à presidência da República. E já há por aí o nome de Augusto Santos Silva lançado e já vamos por aí. O PSD tem alguma ideia de quem será o seu potencial candidato à presidência da República? Eu acredito que no nosso espaço há um conjunto de personalidades que têm condições para ser presidenciáveis e depois candidatos à presidência da República. Portanto, eu penso que opções não nos faltarão. Por exemplo, eu acredito que Marcelo Rebelo de Sousa também tem esta preocupação. Ele não quererá ser o presidente. Que ao fim de 10 anos em Belém, o seu mandato fica marcado por Portugal ter descido vários lugares na União Europeia. Eu acredito que é uma preocupação que também nós temos de passar ao Presidente da República, que o Presidente da República também tem esta preocupação. Ou seja, de que o país não vá ao longo dos seus 10 anos em Belém, descendo sucessivamente e esteja cada vez mais próximo do último lugar da Europa em termos de riqueza per capita. E, portanto, é uma preocupação que temos de passar ao Presidente da República, porque será também uma marca do seu mandato. Agora, eu acho que à direita não tem faltado opções naquilo que diz respeito a candidatos presidenciais. Aliás, aquilo que tem acontecido é o próprio Partido Socialista não consegue, por norma, apresentar um candidato. Montenegro, uma das frases dele foi que não estava no PSD para os próximos 2 anos, mas sim para se apresentar como candidato a primeiro-ministro nas eleições de 2026. A minha pergunta é, este escrutínio que é preciso ser feito pelo próprio partido, até lá nós temos diversas eleições, já não sei quantas exatamente, 6 pelo menos, mas entre as mais importantes estão, já em 2024, as eleições para o Parlamento Europeu. Se ele tiver um mau resultado nas eleições do Parlamento Europeu de 2024, deve demitir-se? Na noite eleitoral, Luís Montenegro respondeu muito bem a essa questão e eu corroboro a 100%.
Luís Montenegro disse no seu discurso de vitória que não tem medo de ser responsabilizado, quer pelos sucessos, quer pelos insucessos do partido. Portanto, ou seja, eu acho que um líder que diz claramente que, em função dos resultados. Portanto, acha que ele sai se tiver um péssimo resultado? Não estou a dizer que ele sai. Estou a dizer Então, como é que se é penalizado se não for assim? Eu não estou a dizer que é penalizado. O que eu estou a dizer é que Responsabilidade. o presidente do partido assumirá as suas responsabilidades, naturalmente, seja, mas eu penso que não é aí que deve estar a nossa preocupação. Nós elegemos um líder há dias e não temos de estar já a fazer cenários da sua queda. Nós temos é de estar a dar força enquanto militantes do partido para que a liderança se afirme e para que nós também tenhamos essa capacidade. Agora, Luís Montenegro foi muito claro, assumirá as responsabilidades daquilo que aconteceu nas eleições europeias. Agora, nós até lá temos de trabalhar e não podemos estar a pensar só na noite eleitoral das europeias, até porque ainda falta muito tempo e até lá, olha, nós temos... Passa no instante. Olha, mas até lá temos os portugueses a pagar mais quase 30% de gás, temos as pessoas a ir às compras no talho, na mercearia. Os rendimentos a descer. Eu acho que os 15%. portugueses estão muito mais preocupados com aquilo que pagam hoje no talho, na mercearia, no supermercado, do que com o que é que acontece na noite eleitoral de 2024. Pois, mas precisam de saber como é que vão recuperar esse dinheiro ou como é que vão estancar as perdas, e não vai ser o PSD a dar-lhes dinheiro. Não, portanto... O PSD neste momento está na oposição, portanto aquilo que o PSD tem de exigir é ao governo que não seja um rolo compressor da receita fiscal que recebe mais com a inflação. Porque hoje os portugueses, e qualquer um de nós, for a um supermercado, sabe que está a pagar mais por 1 quilo de arroz, por 1 litro de leite, por 12 ovos do que aquilo que pagava há uns meses. E o governo está a amealhar mais receita fiscal. E o que é que está a devolver às pessoas? Muito pouco. E, portanto, veja-se até a pífia reforma do IRS é aquilo que devolve à classe média. E, portanto, aquilo que nós temos de estar a dizer às pessoas é de que connosco nós estávamos já a lançar um programa de emergência social e nós estávamos já a apoiar o rendimento das pessoas que têm menos capacidades e que precisam, naturalmente, de ir às compras todos os meses. Eu acho que essas são as preocupações que devem munir o PSD, mas acho que não tem de haver medo. O presidente do partido o presidente eleito do partido já disse que não tem receio de assumir as responsabilidades por aquilo que acontece. Agora, nós não podemos estar na política sempre máquina de calcular. Eu acho que isso não... O PSD, se estiver assim, olha, também não vai a lado nenhum. E apesar de tudo, o PSD em 47 anos teve 18 líderes, 18 presidentes, portanto também não foi pouco. Duraram um pouco mais de 2 anos, não chegou a 3. Obviamente há um contexto, ou seja, claro. Há um contexto ali no final dos anos, não é final dos anos 70, mas ali nos primeiros anos em que o PSD teve muitos líderes. Sim. Que desequilibrou a nossa comparação com o Partido Socialista. Depois o PSD até acaba por ter uma certa estabilidade entre os anos 80 e os anos 90, volta a ter um período depois de muita turbulência nos anos 2000, e depois tem Pedro Passos Coelho muitos anos, Rui Rio agora também teve vários anos, mas sim, mas é Pedro Passos Coelho ou... Pedro Passos Coelho teve 8 anos à frente do Partido Social Democrata. Foi quase a liderança mais longa a seguir a Cavaco Silva. A seguir a Cavaco Silva, exatamente. Agora, tivemos alguns períodos da nossa história, por exemplo, durante os anos de Sócrates e no final dos anos 70, antes da AD, em que o PSD teve vários líderes. Alexandre Poço, disse há bocadinho que tem 29 anos. A minha pergunta é esta: acredita que lhe vai sobrar algum PSD para daqui a uns tantos anos? Não sei se 10, se 20, enfim, 29. Mais do que acreditar, nós temos é de trabalhar. Acreditar naquilo que somos capazes de fazer. E aqui eu digo uma coisa muitas vezes, e em abril fui reeleito presidente da JSD com uma mensagem aos meus companheiros na JSD. Nós temos de fazer propostas para o futuro do PSD e nós temos de batalhar por uma revisão estatutária que muda algumas realidades dentro do PSD por um simples motivo. Nós queremos um PSD para a nossa geração. Não podemos ser os passadistas. Eu não disse outra coisa. Sim. Assim uma cara, não podemos ser uns passadistas em que apenas ouvimos dizer que o PSD foi muito grande quando nós estávamos a nascer ou antes de nós nascermos. Quando eu nasci, o PSD estava num período longo de governação. Em 92, durante o período de Cavaco Silva. Agora, eu também, ou seja, eu penso que não se consegue falar de futuro, estar sempre a dizer que o PSD foi grande há 20 ou 30 anos. E nós temos de ter um partido para a nossa geração. E, portanto, para isso, nós temos de fazer mudanças, nós temos de abrir o partido, nós temos de ser um partido mais moderno, um partido que faça rupturas. E eu espero que em algumas áreas Luís Montenegro tenha a coragem de fazer rupturas, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista externo, sem receios. Eu acho que todos os líderes do PSD que tiveram a capacidade de fazer rupturas ganharam eleições e foram primeiro-ministro de Portugal. Muito bem, e é com esta esperança de Alexandre Poço que chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o convite.
Obrigada também àqueles que nos ouvem e nós voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Bom dia.